Bom dia, muito bom dia a todos. Parabenizo aos organizadores desse importante evento Comex Log RJ. Parabenizo e agradeço a presença do público e das autoridades. E volto a apresentar a nossa mesa de debate dessa primeira mesa, que é Porto 360, as perspectivas logísticas do Porto. Essa mesa tem o deputado Hugo Leal, deputado federal Hugo Leal, Mário Meira, diretor financeiro do Sindoperj e diretor de Relações Institucionais da Triunfo Logística, André de Seixas, presidente da Logística Brasil, Roberto Lopes, presidente da Brasil Terminal e vice-presidente do Sindoperj, que é o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Martins, presidente da Portos Rio, e Luiz Henrique Carneiro, presidente do Sindoperj e da Multiterminais. Eu queria começar dizendo que eu compartilho da filosofia do Fábio Picanso, que esteve aqui agora há pouco, e que ele dizia que a gente precisa, no Rio de Janeiro, estabelecer a cultura das boas notícias. Eu me lembro que, tempos atrás, de ler nos jornais, um grande jornal do Rio, isso tem já mais de uma década, uma reportagem reclamando dos navios que estariam atrapalhando a imagem. Quer dizer, então, uma falta, talvez, de conhecimento da própria mídia da importância do ativo econômico que é o Porto do Rio para a economia do Rio de Janeiro, não só do município, como do estado do Rio de Janeiro. Tá? É um dos maiores empregadores do estado e do município, um dos maiores arrecadadores tributários do município. Então é com esse norte de compartilhar a história de sucesso do Rio de Janeiro que eu vou passar a palavra aos debatedores, dando início ao Luiz Henrique Carneiro, e eu faço logo de cara uma pergunta para o Luiz Henrique. Quais são as grandes novidades do Porto do Rio e quais são os grandes desafios também, Luiz Henrique? Por favor. Muito obrigado, deputado Hugo Leal, presidente Francisco, André, meus colegas aqui, Roberto, Mário. Eu vou falar aqui um pouco realmente está acontecendo aqui na área de container no Rio de Janeiro um fenômeno nos últimos 3 anos que ele é notável. Por conta de alguns problemas que tem estruturais no terminal de Vitória, no Espírito Santo, que navios de maior porte, que vem crescendo, todo mundo sabe disso, os navios de container. Esses navios de longo curso, eles hoje têm muita dificuldade de entrar no terminal de container de Vitória, de girar na bacia de evolução, por conta do seu comprimento. Então, alguém tem que fazer o hub desse forno. E há cerca de 3 anos atrás, esse hub veio para o Rio. Então, a carga de Vitória, não toda, mas majoritariamente, é transbordada no Rio de Janeiro, e pega um serviço de cabotagem, um shuttle certo de cabotagem que liga Rio e Vitória, trazendo e levando os contêineres do Espírito Santo. Ano passado, aconteceu um outro vamos dizer assim, problema, para a gente é oportunidade, problema para os demais. Nos portos de Santa Catarina, principalmente nos portos de Itajaí, um problema de obra no terminal, uma licitação que acabou não vingando no outro, e o Porto de Santos tem problemas também, discussão se tem capacidade, se não tem capacidade, se faz ou não faz mais terminal. E o fato é que houve uma disrupção nos portos ao sul do Rio de Janeiro. Quer dizer, começou um congestionamento muito grande, por conta de obras em berço, houve também um acidente no terminal em Santos, e precisava de dar essa solução, de aliviar
os portos do Sul momentaneamente, principalmente os de Santa Catarina, enquanto eles estão lá resolvendo os problemas dele, que devem demorar por 2 anos. Então abriu essa janela de oportunidade e se adotar a mesma coisa, descarregar em algum lugar, e botar um outro shuttle service, uma navegação de cabotagem, né? E ligando, então, o Porto do Rio foi escolhido, ligando o Porto do Rio ao Porto de Itajaí, né? E a coisa foi aumentando, o Rio foi dando conta, né? O Rio foi absorvendo isso, os terminais tinham feito, há cerca de 8, 10 anos atrás, grandes investimentos, só os 2 terminais aqui do Porto do Rio de Janeiro investiram cerca de 1 bi, extensão de cais, equipamento, então a gente estava pronto. O que aconteceu? A gente tinha feito o dever de casa, tinha aumentado a capacidade, né? Não esperou surgir a capacidade para investir, o investimento tem que vir antes, para quando surgir a oportunidade, você ter como atender. Foi o que aconteceu. A gente estava pronto e respondeu uma demanda muito importante para o país. O país iria estar com sérios problemas se o Porto do Rio não tivesse capacidade a partir desse ano. Para vocês terem uma ideia, estou por citar aqui uns números e eu convido vocês desde já a acessar o site da Companhia Docas, que a área de estatística dele está belíssima. É um site interativo, esses números que eu vou citar aqui, eu tirei todos de lá, você tem comparação do Brasil, do Rio, troca, ano, tá um trabalho muito bem feito, tá? Talvez seja o melhor site estatístico do Brasil. Então, de 20 para 21, a movimentação do Rio inteiro, né, cresceu 39%. Isso não é uma coisa trivial. De 21 para 22, cresceu 23%. Agora, espantem aqui, hein? De 24. Não, de 20 para 23. 23 para 24 deu uma caidinha. Você não consegue crescer, sei lá, 5%. Deu uma arrumada, um freio de arrumação. Só que de 23 para 24 está crescendo 65%. Isso de janeiro a julho. Isso é um negócio assim que não tem paralelo no mundo. Não vou nem falar no Brasil. Para você conseguir digerir um volume desse sem criar disrupção, quer dizer, e por que essa carga está vindo? Porque a gente está dando conta. Quer dizer, você quer 30%, os caras estão com problema no Sul, bota mais carga no Rio. O Rio cresce 20%, bota mais carga no Rio, e 65%. Então, isso é às custas de muito trabalho, muito investimento e principalmente, o que a gente tem que trazer de ensinamento disso, que está por trás disso, é que essa carga de transbordo ela é uma carga oportunística. Ela não gera muito emprego, ela não gera muito... Ela gera ali no porto, né, nos nossos terminais, mas ela fica limitada ao porto. Ela não traz, vamos dizer, um tributo, né, empregos fora do porto, como a carga que a gente chama de carga gate, que vai entrar e sair pelo gate, gera, que é o que a gente quer. E ela vai sair daqui a 2 anos, porque Santa Catarina vai se movimentar. Eles se movimentam, eles vão resolver o problema, a carga vai voltar. O que vai ficar disso tudo? Vai ficar que o Rio está pronto. Que o Porto do Rio tem uma capacidade enorme, que o Porto do Rio tem capacidade de dobrar a sua movimentação para a sua carga gate. Então, esse é que é o nosso desafio. Como é que a gente faz, já que a gente tem capacidade no porto, está pouco, o presidente Francisco falou aqui, vai concluir a dragagem do 366, que ele está melhorando ainda a infraestrutura. Nós estamos trazendo equipamento, estamos investindo, porque senão não dá conta desse terreno. E aí, essa carga foi embora para Santa Catarina, porque o Catarina lá não é bobo, né? Pelo contrário, ele tirou essa carga do Rio, aliás, Santa Catarina e o Espírito Santo. Os 2 que hoje são transshiptados no Rio de Janeiro são os 2 estados que mais tiraram carga do Rio de Janeiro com um benefício tributário. Programas aí que a gente conhece, que o Rio tem um programa excelente. Faltam alguns ajustes, alguns detalhes, e é essa janela de oportunidade que a gente tem que aproveitar.
A gente tem que fazer com que o Rio de Janeiro seja uma plataforma logística de novo, seja um grande centro de distribuição. Ele está muito mais bem posicionado para ser um centro de distribuição do Sudeste do que Itajaí e Vitória. Evidente. A gente pode aqui fazer centro de distribuição para o Rio, obviamente, que é o segunda cidade consumidor, o segundo estado consumidor. São Paulo, que está muito perto, o Vale do Paraíba todo que está colado, está aqui, e Minas Gerais, Belo Horizonte. Quem que tem que ser a porta de entrada? O Rio. Se o porto está pronto e a gente tem uma legislação que é um antídoto contra o que esses outros estados estão fazendo, precisa de pequenos ajustes. A gente tem que se debruçar para fazer esses pequenos detalhes, essas pequenas correções de ramo, que é para poder atrair esses grandes centros de distribuição do Rio, e aí sim, aí gerar tributo, aí gerar emprego, aí a gente voltar com isso a ter uma logística pujante. Que o Rio se transforme numa plataforma logística pujante, porque o porto vai dar capacidade de atender. Então, o primeiro passo, docas dragando, MRS investindo em acessos ferroviários a gente tem aí, então, que resolver o problema do acesso rodoviário. A gente tem um belo acesso rodoviário, que é ali a alça do viaduto, que pega ali de Manguinhos e acessa ao porto diretamente. Foi um benefício enorme que a licitação da ponte Rio-Niterói trouxe para a gente, mas a gente tem ainda que acertar um pouquinho o gargalo ali da Avenida Brasil. Então a gente tem que estudar, ter uma janela, essas coisas não acontecem da noite para o dia, quer dizer, a gente tem que se debruçar e ter um programa de aumentar a capacidade da Brasil. Então esse é o nosso desafio do Fluminense e do Carioca. A boa notícia, tem porto, dá conta, salvou. Problema não, desafio, acertar, aumentar a capacidade da Brasil e dar pequenos ajustes da tributária, porque não dá para a gente esperar 10 anos da reforma tributária. A gente tem que acelerar esse processo e dar o troco nesses estados que tiraram a carga da gente, trazer ela de volta para dentro. A gente tem capacidade. Então, acho que é por aí. Deixa aqui os meus colegas depois complementarem. Muito obrigado, Luiz Henrique Carneiro. Ficou muito claro que o Rio de Janeiro, o Porto do Rio, é um fator de desenvolvimento para a retomada em bases perenes do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nesse sentido, não pode ser apenas um porto de transbordo, tem que ser de carga gates. E eu acho que o Roberto Lopes pode complementar essa importância econômica do Porto do Rio, investimentos, dragagem, e eu passo de imediato a palavra a ele, então. Por favor, Roberto. Obrigado, Nilson. Bom dia a todos. Bom dia, meus colegas de painel, deputado, presidente e nossos amigos na plateia aí. Eu vou tentar pegar um gancho aqui no que o Carneiro falou, porque falar depois do cara que está há mais tempo no posto tocando no mercado de container não é moleza, né? Domina tudo. Mas ele trouxe alguns pontos aqui, eu vou tentar fazer um resumo do que ele falou e aí trazer um pouquinho da minha visão. O resumo dele é assim: o porto está pronto, da porta para dentro, a gente precisa trabalhar agora da porta para fora. Porto está investindo, docas investindo, os terminais investindo, todos os terminais investindo, não só container. Todo mundo se atualizando, todo mundo trabalhando com tecnologia de ponta, todo mundo trabalhando com sistemas de ponta. Tem uma coisa que me assusta, que a gente precisa mudar a imagem do Porto do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai contratar pessoas mais jovens, a gente tem muita dificuldade, às vezes, pela imagem que as pessoas ainda têm do Porto. Muita gente ainda tem a imagem de que Porto é lugar de marginal, de contravenção, de coisas erradas. E está muito longe disso, né? Tem um trabalho muito bem feito pelas autoridades e o Porto do Rio hoje é extremamente seguro, extremamente bem monitorado, controlado.
é um dos portos. Tem gente que reclama, o porto tem burocracia para entrar, mas a burocracia para entrar ajuda na segurança. Então, tem um ambiente no porto muito favorável para isso. E quando as pessoas olham e falam assim, putz, mas a vaga é para trabalhar no porto? Ah, não quero não. A gente precisa fazer com que o Porto do Rio de Janeiro seja visto pela sociedade como alguns outros portos são, como o Porto de Santos, como o próprio Porto de Itajaí, onde a cidade, o Estado, a sociedade, de uma forma geral, enxergam no ativo porto um propulsor da economia e não um problema para a cidade. Sempre vão existir alguns conflitos, porto-cidade. É tráfego, é muito caminhão, é pouco caminhão, barulho, sempre vai existir isso. Né? Mas essas cidades que cresceram em torno de um porto, e a gente também esquece um pouco disso, porque o Rio ficou grande pra caramba em torno do porto, mas começou no porto também. Né? O Rio não é chamado como uma cidade portuária, mas teve a sua origem no porto também. Começou do porto para dentro. Né? A gente precisa trazer essa visão do quanto o porto é importante e o quanto o porto está fazendo para se transformar num propulsor de negócios. Com a nova dragagem que está em curso agora, que o presidente Francisco falou, por 366, isso é uma mudança de paradigma para o Rio fantástico. E não só para os navios 366, presidente, até para os navios que já estão no porto hoje. Porque os navios que vêm para o porto hoje, eles estão usando o calado máximo, que é de 14,6 metros. Quando a grande maioria deles já poderia ir a 15,30. Então, na hora que homologar, os navios que já estão no porto hoje vão tomar uma vantagem competitiva gigante. E aí, toda vez que a gente fica mais profundo que Santos, e a gente agora vai ficar com essa dragagem, a gente vai ficar perto de 80 centímetros mais profundo que Santos, a gente fica mais importante para o sistema logístico, porque os navios precisam vir de fora, passar no Rio de Janeiro, descarregar a carga aqui, aliviar para poder entrar em Santos, senão não entra em Santos. Então a gente tem uma vocação natural de ser o primeiro porto de entrada e o último porto de saída. E a gente perdeu esse papel ao longo dos anos aí, mas isso tem sido pouco a pouco resgatado. A gente hoje tem linhas diretas da Ásia para o Porto do Rio de Janeiro, Europa. Europa sai do Rio direto também, às vezes passa lá em cima. A hora que sair o 366 e essa dragagem, a exportação da Ásia também deve voltar para o Rio, que a gente é órfão desse mercado de navios de exportação direto para a Ásia há quase 7 anos, 6 para 7 anos, que a gente não tem uma escala dessa, e com essa dragagem isso vai sair. Então tem um ambiente muito legal para a gente usar o porto como gerador de negócios. Uma outra coisa que é importante a gente observar, assim, hoje, com a situação dos portos, como o Carneiro falou, principalmente Santos, que é um porto congestionado e vai continuar congestionado por muitos e muitos anos ainda, em muitos casos, a gente tem cargas que, se descerem pelo Rio de Janeiro e forem para o norte de São Paulo, ou forem para Minas Gerais, conseguem chegar no seu destino antes do navio sair de Santos. A gente já fez testes desse aí. O navio chegou no Rio, descarregou, desembaraçou e chegou na casa do cliente em Minas Gerais antes do navio conseguir sair de Santos. E esse cliente usualmente usava qual porto? Santos. Então tem muita coisa para a gente fazer para atrair volume, que é esse volume bom que o Carneiro fala, que é o de gateway, que é a carga de importação e a carga de exportação, que gera muita renda, muito emprego. E uma outra coisa que os dois terminais têm feito muito é investir no modal ferroviário, né? E levar com o modal ferroviário o Rio cada vez mais longe, Brasil adentro. É uma das formas que a gente tem de aumentar na nossa Interlândia e atrair mais carga para o Rio, ser mais eficiente. Então tem
Hoje, a gente precisa divulgar mais isso, mostrar mais o que o Rio é capaz de fazer. O Rio ficou marcado por um período muito lá atrás de capacidade de tomada, carga ficando muito tempo no porto. Isso não acontece mais hoje. Né? Vocês entenderem, 70% do volume de carga de importação hoje sai em até 4, 5 dias. Então, está tudo funcionando muito rápido, está tudo funcionando muito encaixado. E tem um monte de gente que fala assim, putz, deixa eu descobrir o Rio de novo. E aí, quando a gente fala assim, deixa eu descobrir o Rio de novo, o que a gente precisa? De um ambiente de negócio seguro do porto para fora. A gente precisa de uma Avenida Brasil com capacidade para atender, a gente precisa de mais segurança, a gente não pode ficar com risco de perder cliente para outros portos, porque o cara fala que para vir para o Rio ele precisa botar uma escolta armada até os dentes e que isso custa uma fortuna que inviabiliza a operação pelo Rio. Né? A gente não pode ouvir que tem motorista que diz que não quer vir para o Rio porque tem medo de ser assaltado. A gente precisa de um ambiente externo que propicie uma utilização melhor de um dos melhores ativos que a cidade tem, que é o Porto do Rio. Muito obrigado, Roberto. Eu queria frisar aqui que a gente está compartilhando o histórico de sucesso do Porto do Rio, compartilhando com operadores logísticos aqui nessa mesa, com usuários do porto, com autoridade portuária e com representante do Legislativo Federal. Então, quer dizer, é o sucesso do porto sendo compartilhado, mas a gente percebeu, pelo que disseram o Carneiro e o Roberto Lopes, que temos eixos desafiadores. Né? É a questão do acesso, é a questão da segurança desses acessos e, provavelmente, questões fiscais também, que depois a gente vai mencionar. Mas eu gostaria de chamar para o debate o Mário Meira, tá, para falar um pouco mais desses investimentos, a questão do offshore, a importância do offshore para o Porto do Rio. Com a palavra, Mário Meira, por favor. Bom dia a todos, bom dia meus amigos aqui de mesa, a audiência, né? Cara, é muito gratificante falar de coisas boas, né? A gente fala muito de coisas ruins, de problemas, para a gente problema é um desafio, né? E falar hoje sobre o Porto de Janeiro é um grande desafio positivo, né? E essa é uma grande oportunidade, bem colocada pelos meus amigos aqui de mesa, né? Existe um não conhecimento do Porto do Rio de Janeiro pela população e pelas autoridades, né? Muitas vezes, as pessoas sabem que o porto é apenas os armazéns antigos, os velhos que estão aqui, passam por fora, tem essa visão e não conseguem verificar que o porto é vivo, dá emprego, gera renda e é muito competente no que faz, né? E é interessante dizer, o Carneiro está colocando aqui os desafios que eles tiveram aqui, estão superando cada vez mais, né? E vou sair um pouco do container, vou mais para o cais público, né? O desafio do cais público, né? O desafio do cais público também é muito grande, né? E o mercado vê isso, e vê isso positivamente. Eu vou colocar alguns cases de sucesso aqui para vocês entenderem como o Porto do Rio de Janeiro tem um valor muito grande para o cenário nacional, e a gente tem que entender isso. Quando a gente conseguir entender isso, eu acho que o Porto vai crescer muito mais do que hoje ele cresce, com o nosso esforço, né? Existe um esforço muito grande da autoridade portuária, os terminais, de manter os clientes aqui. É difícil, cada momento é uma surpresa diferenciada, uma informação na mídia que a gente está construindo alguma coisa, daqui a pouco volta para trás, tem que defender e tal. E a gente vive isso no dia a dia, né? Então, um dos pontos importantes do Porto do Rio de Janeiro, né? Eu vou falar sobre o apoio offshore, né? Hoje, 100% do pré-sal, bacia de Santos, é atendida pelo Rio de Janeiro. 100% de apoio logístico. Sendo que a bacia de Santos representa 83% da produção nacional. Então você vê, o Rio não é um simples porto, é mais do que um porto, é uma base nacional, gente. E por que o pessoal procura o Porto de Janeiro? É porque é bonitinho, porque é barato? Não, porque logisticamente ele atende às necessidades. Ele é competitivo.
Ele tem tudo que uma indústria, uma área de offshore necessita. E nós começamos aqui em 2010. Tá? 2010, a operação de offshore começou no Porto de Janeiro, porto público, onde todos sabem que as empresas de offshore são muito exigentes na qualidade, na exigência na segurança, na exigência de tudo. E nós começamos em 2010 um porto público. E o offshore acreditou no Porto de Janeiro. E ao longo do tempo foi evoluindo, então nós passamos de 50 navios por mês, 40 por mês, para hoje chegarmos a uma média de 280, 300 navios por mês. Com segurança, com qualidade e principalmente com visibilidade positiva para o porto. Eu acho que isso é fundamental. Então o Porto de Janeiro está num cenário muito privilegiado. E nós temos que entender isso. Enquanto as pessoas não conseguirem entender o ativo que o Porto do Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, nós temos, fica difícil você gerenciar isso, né? Como experiência, né, a gente fala o seguinte, o porto, o que mata um porto é muito mais o que se fala dele sem conhecimento, né? Então, durante um passado recente, tivemos alguns problemas aqui que foram colocados à mídia, e muitas vezes nós somos obrigados a ir aos nossos clientes para explicar, porque eles chamam a gente e falam, por que está acontecendo no Porto do Rio? Por que eu vou levar minha carga para lá? Né? E aí você tem que desenvolver um convencimento e mostrando que aquilo é positivo, não é nem negativo. Né? Só um exemplo muito claro aqui. Nós tivemos recentemente o GLO aqui no Porto de Janeiro. E aí muita gente me chamou e falou assim, cara, o que houve no Porto de Janeiro? Por que eles estão assim? Como é que eu vou levar meu pessoal? E principalmente a área de offshore, que é uma área altamente sensível. Tá? Então eu fui obrigado a falar, cara, é muito positivo. É positivo. Por que é positivo? Estão descobrindo as nossas fragilidades, nossos pontos negativos, apresentando melhorias, e nós estamos com um processo de inteligência muito grande para ajudar a nós a nos desenvolvermos, para atendermos melhor vocês. Aí as pessoas, pensando dessa forma, realmente. Mas quando você está no meio e passa isso para as pessoas de uma forma positiva, positivo. Agora, quando as pessoas que não conhecem, que o cara pergunta e fala, e o cara começa a falar, aquela síndrome, né, negativo, dizendo tudo que é ruim do porto, como é que o cliente veio para cá? Não é? Então, isso para a gente é importante. Então, o Porto do Rio de Janeiro tem um poder muito grande, muito importante no cenário nacional. Dando continuidade, saindo um pouco do offshore no cais público em si, nós temos outras cargas, temos siderúrgico, temos granéis e temos hoje o ferro-gusa. O ferro-gusa, hoje, já estamos há 20 anos trabalhando com ferro-gusa no Porto do Rio de Janeiro. Nós começamos com 100 mil toneladas ano. Era nada. Hoje nós estamos chegando a 2 milhões. Por quê? Isso não é... eu gostei. Não. É um trabalho muito grande de logística, de investimento, de mostrar que nós temos capacidade e nós não devemos nada a ninguém. E o ferro-gusa, para todos nós aqui, deveria ser um orgulho, porque nós quebramos paradigmas aqui. Nós começamos a fazer operações ao largo, top-off, que na época, há 20 anos atrás, era inconcebível. Nós tivemos problemas para convencer as autoridades marítimas, aeronáutica, de que era possível ser feita. E foi complexo. E nós conseguimos, logramos sucesso. Hoje é um sucesso. Então, assim, o Porto ele tem a qualificação muito grande de atrair clientes. Agora, mais importante do que atrair clientes, seja todos os investimentos. Não adianta você ter investimento somente atrair o cliente. Você tem que manter o cliente. Um porto que quer se preservar, ele tem que ter um cliente fixo, tem que ter uma carga fixa. O porto não escolhe carga, gente. A carga escolhe o porto. É diferente. Então, quando você cria condições para aquela carga falar, eu quero ficar aí porque eu realmente vou ter muito sucesso no seu porto, ela vem, como é o hoje offshore, como é o gusa e como outras cargas aqui também, como é o container. Mas para isso, nós precisamos verificar que o porto é um ativo importante para a cidade do Rio de Janeiro. Roberto colocou muito interessante, muito bem colocado aqui, a relação porto-cidade. Ela sempre vai ser conflituosa, isso é natural. Eu já tive a oportunidade de viajar em vários países onde tem relação porto-cidade e eu fiquei impressionado
com o respeito que a cidade tem ao porto. Cara, é incrível. As pessoas parecem que trabalham dentro do porto, que falam só bem do porto e resolvem seus problemas. Problema de infraestrutura, problema de acesso rodoviário que nós temos hoje, as pessoas discutem abertamente e chegam a uma solução e mostram que o porto é viável e vivem no porto. Então, nós não conseguimos fazer isso ainda. Nós estamos avançando, eu acho que tem uma evolução muito grande, né? Hoje nós temos aí investimentos, conforme apresentado aí pelo nosso presidente aí, e são investimentos que vão facilitar o nosso processo logístico. E ninguém investe por investir. Nós investimos porque queremos ter retorno, cara. E o Porto do Rio de Janeiro é um porto saudável, é um porto que cresce, é um porto que, bem colocado pelo Carneiro, ele consegue agregar carga de outros que não conseguem fazer e fazem muito bem. Nós mostramos a nossa capacidade. E muitas vezes vocês falam assim, o porto é pequeno. Não, mas nós temos um fator importantíssimo, nós temos logística, nós temos capacidade, nós temos engenharia. Eu acho que isso faz o diferencial do porto, e principalmente nós temos vontade que o porto cresça. Então os operadores portuários, junto com a autoridade portuária, junto com todas as outras autoridades, estamos vendo o porto de uma forma muito positiva. Ajudamos no investimento, estamos investindo muito. O GUSA, nós temos um processo que é de permuta de uma área, que nós futuramente poderemos ir para a área da Gamboa, e existe um investimento altíssimo em melhorias visuais, melhorias de infraestrutura, melhorias de meio ambiente, ambientais. Então, assim, nós queremos investir, nós acreditamos no Porto do Rio de Janeiro, e nós queremos que vocês também acreditem. Queremos que a cidade, o Estado, as pessoas entendam o seguinte: o porto é um ativo, o porto é um gerador de trabalho, o porto ele é muito mais do que apenas os armazéns que estão aí antigos. O porto é vivo, e o nosso porto ele não perde para nenhum porto que eu conheça de qualquer país. Ele é um porto muito bom, e nós temos gerenciado aí por esse porto por empresas que efetivamente acreditam que nós temos sucesso, vamos lograr muito sucesso aí, e contamos aí com todos aí que o porto realmente tenha seu merecido espaço. Ele não tem anos de existência, ele tem anos de sucesso. Eu acho que o Porto do Rio de Janeiro ele merece isso da gente, e agora mais ainda com os investimentos que a autoridade portuária tem feito por nós, ok? Agradeço aí a participação, a oportunidade de poder falar essa breve, vamos dizer assim, passar para vocês um pouco da nossa experiência aí de sucesso aí no Porto do Rio de Janeiro. Obrigado aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário Meira. E eu vou, já que estamos falando em investimento, eu vou passar novamente a palavra ao Francisco Martins, para ele relatar um pouco mais. Ele já falou de início aqui sobre os investimentos em dragagem. A gente tem notícias também que foram investidos 2 bilhões de reais na última década no Porto do Rio, em melhorias, em infraestrutura. Então eu vou passar novamente a palavra para o Francisco Martins e aproveitar o gancho também dos demais para saber da autoridade portuária como podem ser, de que forma podem ser essas melhorias em relação aos acessos rodoviários, esse relacionamento com a Prefeitura do Rio. Por favor, Francisco. Mais uma vez, bom dia a todos. Assim, cada vez mais eu me sinto em casa quando estou aqui junto com a família portuária fluminense, do Porto do Rio e os demais portos. São 5 portos no total. E eles são tratados, tem diferentes níveis de complexidade. Porto do Forno recém reincorporado à administração da autoridade portuária. Tá, é o mais, vamos dizer assim, um caçula que é mais cuidado, mas ao mesmo tempo nós temos a pujança do Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Itaguaí, o Porto de Angra, e todos merecem a mesma atenção, né? Conversamos um pouco sobre os investimentos em infraestrutura. Eu queria puxar um pouco mais no conceito mais lato sensu de investimento. Quanto a gente tem investido, por exemplo, em parcerias estratégicas. Aqui,
está um fórum de que todas as vezes, e eu sou testemunha, que a Companhia Docas do Rio de Janeiro, a Portos Rio, necessitou do apoio de qualquer um dos atores da comunidade portuária, nunca tivemos uma resposta negativa. O deputado nunca deixou de apoiar as questões do Rio de Janeiro. E estou falando da política com P maiúsculo. O deputado não é o político que me liga para trocar a faxineira. É um político que pensa grande, que pensa estratégico. E tem político que liga para trocar a faxineira também. Mas esse a gente consegue até isolar. Mas é pensar grande. Na abertura do evento, a gente falou de processos de transformação. Eu tive a felicidade, já de algumas poucas décadas atrás, vivenciar a transformação do Complexo Industrial Portuário de Suape. Suape que, com planejamento, com preparação para o desenvolvimento, se tornou um grande polo industrial portuário. O porto de Suape, a zona industrial portuária, corresponde a 14%, 15% da superfície do complexo. E a gente está investindo em conceitos semelhantes aqui para os portos fluminenses também. Estamos finalmente fechando a parceria com a Fundação Getúlio Vargas para estudar o desenvolvimento territorial a partir dos portos. Itaguaí tem uma localização estratégica, tem o potencial para ser tratado como complexo industrial portuário. O Porto do Rio de Janeiro precisa ser observado sob a ótica da sua expansão, porque ele tem uma retroárea muito estreita, longa e estreita, mas a gente está retomando o conceito de Porto-Ilha, Porto-Península, ali na altura da Pombeba, e a nossa retroárea pode ser quintuplicada. O Porto do Rio pode ter retroárea 5 vezes maior do que a retroárea que hoje tem nessa faixa estreita, se a gente implanta e leva adiante os estudos que estão iniciando agora com a Fundação sobre o conceito do Porto Península ou Porto Ilha na Pombeba. Essas parcerias também se traduzem quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Vou para Brasília semana que vem, estamos repassando já recursos para a Unesco. Os portos do Rio e Itaguaí serão os primeiros portos públicos brasileiros a medir emissões de escopo 3. 1, 2 e 3. Nós queremos, não nessa COP de Belém, mas na próxima, já apresentar o case dos portos do Rio de Janeiro. Então, é um desenvolvimento que está calcado na sustentabilidade, está calcado na justiça social, por que não dizer, está calcado na harmonização na relação porto-cidade, que não precisa, como disse Mário, ser conflituosa. O Porto do Rio talvez seja um dos portos que mais área cedeu à cidade, com todo o Boulevard Olímpico, onde hoje está o Museu da Manhã, era Porto. Foi a partir dessa parceria que esse ambiente do Rio Maravilha foi formado. E o grande e mais contribuiu para isso foi o Porto do Rio de Janeiro. A nossa relação com a Prefeitura hoje é saudável. Fizemos um histórico encontro de cotas que já vinha há muito pendente e nos ajudou bastante. Resolvemos a questão do Armazém 6 da Utopia, nos integrando à cena cultural e artística da cidade. E outras coisas ainda virão. Não virão, certamente, coisas que afetem a operação do Porto. O Porto foi, é e continuará sendo Porto, e cada vez mais pujante, cada vez maior. Mas eu acho que um grande patrimônio dessa comunidade portuária é a união. É um consenso de que a gente não pode perder carga de nenhuma natureza, seja offshore, siderúrgica, containerizada. Esse é um conceito do qual nós não abrimos mão. Mas, na hora de resolver os problemas que são comuns, todos aqui se dão as mãos, inclusive com a classe política, a política com P maiúsculo. É isso. Muito obrigado, presidente Francisco Martins.
E eu vou passar a palavra ao André de Seixas. Eu tenho a impressão que a questão fiscal talvez seja um ponto que o André gostaria de abordar, entre outros, na sua fala aqui. Por favor, André. Boa tarde a todos. Cumprimentos meus queridos amigos da mesa, né? Mário Meira, Carneiro, Roberto, presidente Francisco Martins, deputado Hugo Leal. Obrigado, Nilson, pelas palavras. Quero agradecer aqui os organizadores desse belo evento, mais uma vez o Clube do Empreendedor, mostrando a qualidade dos eventos que promove. Recentemente nós tivemos um sobre essa questão da área do Porto Maravilha, com os investidores, foi muito bem. Fiz até um desabafo lá. Eu quero falar tem algumas coisas que ao longo do tempo desses 10 anos à frente de associação me incomodam um pouco. E eu acho que a gente aqui está com um público de comércio exterior, não é isso? Então esse é um evento de Comex. E a gente fala assim, comunidade portuária, eu não vejo, de fato, o pessoal do Comex, que levanta essa bandeira tão preocupada assim com a estrutura portuária, tão preocupada com essa questão com essas questões estruturantes do comércio exterior. Só para lembrar que 95% das nossas cargas passam pelos portos. Então, se você não se preocupa com o porto, você se preocupa com o dia a dia do que acontece aqui dentro, e com o seu entorno, com a sua chegada, com a infraestrutura que é disponibilizada de ferrovia, de rodovia. Aí, se você não está preocupado com cabotagem, se a sua preocupação é o Comex, lamento, você não vai aumentar o seu volume de trabalho se isso aqui não melhorar. Então, talvez falte a gente, é uma palavra que eu uso muito e que eu tenho, que eu carrego comigo, que é propósito. A Logística Brasil é uma associação que tem propósito. E ela tem o meu propósito, porque eu estou na frente dela. Então, assim, antes da gente começar a falar, pouquíssimas pessoas no estado do Rio de Janeiro, com o potencial que a gente tem, de fato se envolvem com os problemas do estado. Né? Eu vejo, vou citar exemplos claros aqui, né? Além da Logística Brasil, do Sindoperd, que sempre está se envolvendo com essas questões de fomentar a atividade portuária. E aí eu vou fazer uma defesa. Esses caras aqui perdem um tempão da vida deles para defender a atividade portuária e, finalmente, defender o comércio exterior, que é o foco. Eu sou testemunha disso porque eu vivo isso no meu dia a dia com eles. Não só eles, mas também lá em Itaguaí, lá no Açu, né? Então, eu gostaria de convocar mais uma vez ao pessoal do Comex, que não se segregue da comunidade portuária e que entre nessa luta. Se a gente para e pensa hoje, não é porque é meu amigo pessoal, não é porque é um parceiro e associado nosso, mas um dos caras que mais puxa essa questão do benefício fiscal para o Rio de Janeiro, para fomentar o nosso comércio exterior, é o presidente de um sindicato de transportador rodoviário, que é o Felipe Coelho, que está ali atrás. Então, o próprio Comex ele não corre atrás. Agora nós temos aí a Comex Rio fazendo um trabalho brilhante, focado, através do seu presidente, Tony Barbeito. Né? Temos a Rita, a Célia, do Sindaerd, duas mulheres incríveis que estão com a gente nisso, eu na medida do possível. Mas a gente tem muito que construir para o Rio. Como já falaram aqui, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu sou um apaixonado não pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, por tudo aquilo que a gente pode proporcionar. E agora a gente tem uma oportunidade, eu já vou entrar no benefício, tá, Nilson? Só para a gente... Nós temos um movimento chamado Todos pelo Rio, tá? Nós estamos criando esse movimento, é um instituto, nossa presidente está ali atrás, a advogada Ana Paula Rosa. Eu vou ficar como vice-presidente, teremos o diretor executivo, que vai ser a Luciana Narride, que é do sindicato. Nós vamos fazer um trabalho pelo Rio. Então, vamos convocar o Todos pelo Rio para que o povo do Comex se junte à comunidade portuária, se junte às outras tribos, e todo mundo aqui lute pelo Rio de Janeiro. Nós temos questões importantes. Vamos começar pelo benefício fiscal, que o meu querido Nilson provocou.
com todos os problemas que a gente tem hoje ainda do nosso Rio Comex, Rio Log, né, que é a Lei 9.025 de 2020, mesmo assim a gente vê algo inédito acontecendo, que é o governo do estado do Rio de Janeiro se preocupando com o comércio exterior, coisa que foi difícil antes, e aqui tivemos o Fábio Picanços, que é o presidente da CODIM, da Companhia de Desenvolvimento, temos sempre o auxílio aqui do secretário de Fazenda, e isso é algo inédito. Isso é algo inédito que tem gente trabalhando para isso, gente que tem propósito. Então, eu fico feliz. Mesmo assim, conseguimos trazer. Precisamos aperfeiçoar e está sendo aperfeiçoado, tá? Deputado Hugo Leal, enquanto secretário de Economia do Mar, nos recebeu lá, Felipe e eu, né? Junto com o Marcolini, né? E no âmbito da CDMAR, que é outra questão que eu vou entrar aqui, e está dando um encaminhamento, o Felipe, com o trabalho dele lá, o Felipe Coelho, junto lá com o pessoal da Secretaria de Fazenda, já estão fazendo um trabalho para melhorar ainda mais esse benefício. Mas ele já rodou, tá? Foram mais de 300 empresas aí no Rio Log, já aumentou o volume de carga, é inegável isso. Só que isso não é um trabalho que a gente faça para. Aliás, nenhum trabalho que a gente vai fazer pelo porto, ele tem fim. Ele nunca acaba. Porque os problemas no Brasil e no Rio de Janeiro, que é um solo mais fértil ainda para isso, eles nunca terminam. Deixa eu só pegar aqui que eu entrei na modernidade, estava até brincando com o Renê, que ele é muito moderno, né, Renê? Agora estou me ferrando aí. Mas, assim, tem alguns pontos, né, que prejudicam muita gente. Essa guerra fiscal que deve acabar daqui a 10 anos, como o Carneiro muito bem colocou, porém, até 10 anos a gente tem que reagir. Porque tem uma máxima que diz, quando a carga gosta de um lugar, ela não sai, né? Então, ela pode sair daqui, ela até quer voltar, mas ela vê tanto conforto lá que ela prefere ficar por lá, porque eles vão dar um jeito. E Santa Catarina deu um baile na gente, né, de estruturação do comércio exterior deles, né? Foi um ipom que eles nos deram que a gente está tentando se recuperar até agora. Ainda não conseguimos, mas estamos no caminho dessa recuperação. Existem algumas coisas aqui que a gente tem que tratar, que são temas transversais, por exemplo, segurança pública, roubo de carga. E o Sindicarga tem atuado muito forte com a sua diretoria lá, com carga blindada. É uma boa notícia? Mas a gente precisa ficar em cima. Se você relaxa, os índices dobram de um mês para o outro. O Rio de Janeiro tem um problema crônico de violência e nós temos que estar juntos em algum lugar, todos nós, porque vai afetar o comércio exterior do Rio de Janeiro. Já afeta. O quanto ainda eu não tenho esse número aqui, mas ele já afeta e a gente precisa se unir em nome do nosso comércio exterior. Deixa eu só acessar aqui de novo os assuntos que eu gostaria que eu anotei aqui. Bom, já falamos aqui dessa questão da violência, temos que falar de Avenida Brasil, que também é um grande foco de violência, que precisa ser melhorada, estruturada, né? A Avenida Brasil, segundo estudos da Sinergia, estourou a capacidade em 2011. Foram colocadas ali 2 faixas, né? Uma de BRT e uma seletiva, diminuindo a capacidade da via. E a gente precisa urgentemente de que a próxima prefeitura, que tem a delegação, né, que é um trecho da BR-101 delegada à prefeitura, que ela reinvista ali na via pelo bem. Fizemos uma avenida portuária, estamos pendentes de 2 agulhas, uma de entrada para a portuária e uma de saída para evitar o roubo de carga ali na Maré, e a gente está com dificuldade de aprovar essa agulha. Estamos em época de eleição municipal, então deve ser por isso que a coisa não está andando como deveria. Mas a prefeitura fez um aceno de melhora dessa relação Porto-Cidade com a gente, isso é importante. Inclusive hoje, para quem não sabe, nós temos o Dia do Porto do Rio, né? Vamos fazer uma festa no dia 20 de julho do ano que vem, para a sociedade poder conhecer o porto. E digo, o pessoal do comércio exterior tem que ser mais atuante também nesse sentido da sociedade conhecer o porto. E temos os nossos problemas também para falar, né? Não tem num porto que recebe 2 bi de investimento, mas eu acho que o Rio de Janeiro inteiro, o Açu, Itaguaí, todo mundo também tem investimento, vamos falar aqui de estado do Rio, né? A gente começa a ter alguns problemas mais graves. Nós temos, por exemplo, uma Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que definitivamente não gosta de atividade portuária e de economia do mar aqui.
Nós temos um PL 329 de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que é um verdadeiro crime contra a economia do Mar do Rio de Janeiro. E não é um crime contra o porto, não. É um crime contra o petróleo, contra tudo. Imaginem os senhores, os nossos portos do estado do Rio seriam os únicos do mundo em que navios fundeados e atracados têm que colocar aqueles cercos preventivos. Pois é. Uma coisa que coloca em risco a segurança da navegação, a salvaguarda de vidas humanas, o meio ambiente, e além, em vez, para aprovar esse projeto, em vez dele justificar tecnicamente, ele fica descendo o cacete nos nossos portos, falando que nós somos poluentes. Quando não consegue, fala que nós estimulamos o tráfico de drogas, vai para a rede social falar essa asneira, né? E a gente espera que esse processo, que esse PL não passe, que seja arquivado em definitivo, porque ele vai acabar com o Rio de Janeiro. Não precisa, é só passar esse PL, porque quando a gente fala que a Marinha, que é a autoridade marítima, um especialista, ele fala isso traz risco à segurança, a seguradora vai olhar, eu vou cobrir isso aqui. Eu não vou cobrir isso risco. Quando o seu navio estiver atracado com esse cerco, eu estou fora de seguro. Simples. Então, são questões que a gente tem aqui no Rio que todo mundo tem que se envolver. Porque todo mundo depende aqui do comércio exterior do Rio de Janeiro. Só que engano, todo mundo aqui está no mesmo barco, né? Então a gente aqui não pode falar, pô, quem está defendendo isso? O da PERJ, o deputado Leal já ajudando a gente, Marcelo aqui da CNMar, né? Então a gente tem esses problemas que a gente precisa resolver. E isso a gente precisa de propósito, tem que estar todo mundo junto nisso, nessas questões, né? E no mais eu gostaria de deixar um recado. Vamos acreditar no Rio. Vamos todo mundo junto estar aqui, assumir um compromisso de melhorar a relação porto-cidade, porque não adianta a gente ficar esperando que, primeiro, nós nos fechamos muito para o grande público. Sempre, desde quando eu entrei aqui, a gente fala, o nosso setor é um clube do bolinha, né? A gente precisa se abrir mais à sociedade, mostrar mais o nosso trabalho para a sociedade, o porto ser conhecido, o comércio exterior ser conhecido, todas as nossas atividades, o offshore tem que ser conhecido, porque senão a gente passa a ser patinho feio. Quando, na verdade, nós somos os grandes vetores de desenvolvimento econômico do estado do Rio. O Rio de Janeiro hoje é um estado óleo dependente, uma hora o óleo vai acabar. E o que a gente vai fazer? Mas vai estar o porto, vai estar o comércio exterior, vai estar um estado vocacionado para a logística, e aí eu vou falar não só do Porto do Rio de Janeiro, que é uma paixão que eu tenho, vamos falar de Itaguaí também, vamos falar do Porto do Açu, vamos falar do Porto de Niterói, nós temos outros tantos portos, temos 15% da capacidade portuária do Brasil. Eu acho que isso é um número importante para a gente pensar o quanto o Rio pode crescer, só que sem propósito não dá. Então, assim, nós estamos vendo o governo do estado fazendo a parte dele, o governador Cláudio Castro criou uma comissão de economia do mar chamada CEDEMAR. Eu acho um instrumento importantíssimo de desenvolvimento de relação público-privada para desenvolver o estado. Eu tenho dado esse valor à CEDEMAR, está aqui o comandante, não deixa mentir. Eu tenho dado esse valor da gente poder, eu sou líder do GT de infraestrutura, nós estamos fechando 3 trabalhos esse ano, importantíssimos. Um deles vai ser as relações portos-cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos acreditar no Rio, mas vamos ter propósito para o Rio de Janeiro, todo mundo aqui, que saiamos daqui desse evento acreditando no Rio para lutar pelo nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado, André. E agora eu quero pedir a palavra do deputado federal Hugo Leal. Ele vai falar um pouco da importância da classe política para a valorização da atividade portuária. Por favor, deputado. Obrigado, Nilson. Quero cumprimentar a todos. Ainda bom dia, viu, André? Você falou boa tarde, mas é bom dia ainda. Bom dia, especialmente ao Leonardo Ribeiro. Obrigado, Leonardo. E justificar a minha participação como intruso nesse primeiro painel aqui, que meu painel, na realidade, seria o segundo, mas eu pedi que pudesse antecipar, porque, por óbvio que vocês estão centrados nas coisas portuárias, eu estou no fato político, né? E domingo nós temos eleições, eu ainda tenho algumas cidades para poder visitar, para poder trabalhar, então eu pedi para poder participar, até porque
o fato em si, nós estamos discutindo aqui a atividade portuária, e que nós íamos falar era a economia do mar, não tem como desassociar. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade da gente também dar alguns recados aqui que eu acho que são muito importantes. E cumprimentar aqui tanto o comandante Marcelo Felipe pela oportunidade, pela presença, a Ana Asti também, da Secretaria de Meio Ambiente, queria participar conosco nesse segundo painel. Agradecer pela oportunidade, dizer o seguinte: eu acho que tudo que foi falado, e recentemente eu ouvi o Luiz Henrique num outro debate, quando nós falávamos do Porto Maravilha, tivemos a oportunidade de fazer esse debate, o aprofundamento. Acho que aqui já ficou bem consolidada a questão a importância do Porto do Rio. Eu queria ampliar um pouquinho mais isso, e o André já falou pelo menos a metade aqui, eu já vou até economizar o tempo, que eu troquei informações aqui, ele veio aqui, já falou, me ajudou aqui. Não atrapalhou não, André, até porque a nossa relação começou conflituosa e hoje é harmoniosa. Primeira coisa, foi falado aqui, eu vou ressaltar. O valor agregado de 2010 a 2030 na atividade da economia do mar é 3 trilhões de dólares, de 2010 a 2030. Ou seja, nós estamos falando de algo de 5 a 6% da economia global. Isso é um dado da OCDE, entendo que 40 milhões de empregos diretos até 2030 na atividade da economia do mar. Eu falo da importância da economia do mar, da dimensão, e aí falo de um outro aspecto. O tráfego marítimo até 2050 vai triplicar. 99% das comunicações são por via marítima. Nós estamos satélite, mas quem faz a principal comunicação é a via marítima. 90%, foi falado aqui, 90% do comércio exterior é na atividade na via marítima. Bom, com esses simples dados aqui, eu acho que a gente consolida o papel de um Estado que, se não olhar para a atividade portuária, ou é porque está completamente cego, ou porque não está pensando no futuro. Passado, presente e futuro. Porque o passado foi iniciado no Porto. Nós estamos aqui porque alguém insano, na escola de Sagres, resolveu navegar. E essa navegação está até hoje. O Porto do Rio é um ativo dos mais antigos que nós temos aqui. Então, a lógica de falar sobre a perspectiva da atividade portuária, para mim, é muito simples, não só do ponto de vista da importância do que tem transformado aqui, o que o Porto do Rio transformou também. Já foi consolidado, que o Porto do Rio já está bem falado, mas nós temos ainda o Porto de Angra, Francisco, só pode ter certeza que não vou ligar para o senhor para trocar a faxineira, não. Podemos até pedir outras coisas, substituições, mas aí em um outro patamar, pode ficar tranquilo. O senhor está fazendo um bom papel lá, um brilhante trabalho. Mas podemos falar do Porto de Angra, do Porto de Itaguaí, Porto Sudeste. Nós temos lá um terminal, o estaleiro dos submarinos. Não vou nem entrar nos estaleiros, mas podemos falar do Porto do Rio, do Porto de Niterói, do Porto do Forno, da Praia do Forno. Nós podemos falar ali mesmo em Porto Pequeno, Macaé, Açu. Podemos falar de Maricá, que tem uma perspectiva. Ou seja, o estado do Rio de Janeiro, eu falo que é o segundo, mas é o terceiro maior litoral do Brasil. Terceiro maior litoral do Brasil. Perde para o Maranhão por causa de 4 quilômetros. 636 quilômetros de costa. Ora, se não entender qual é essa lógica e a importância da atividade portuária, e respeito, eu acho que o Porto do Rio está alavancando e tem que fazer isso, mas nós estamos pensando na visão maior, na holística, da importância estratégica do Estado e da atividade portuária e do comércio exterior, como foi falado aqui pelo André. É isso, se não entender esse olhar, nós vamos ficar para trás, e estamos ficando. E aí, é ficar para trás na história, de ficar olhando Santa Catarina. Eu fui a Santa Catarina, nós fomos lá, comandante. O que Santa Catarina vai oferecer em Itajaí é maravilhoso, mas nós temos muito mais do que isso. Nós temos vários, pelo menos 3, 4 Itajaís aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Aí eu falando assim, como uma atividade, como visão política, a gente esteve à frente da Secretaria de Energia e Economia do Mar,
para poder gerar essa dimensão, para dar essa dimensão do que significa a economia do mar e a atividade portuária. Olha onde é que nós estamos em pleno século XXI, os portos vão se adaptar a isso. Há 30 anos atrás, eu fui a Roterdã, eu fazia parte lá do Conselho Consultivo da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí, ainda era Porto de Sepetiba, antes de ser Porto de Itaguaí. Eu fiz visita a alguns portos. É impressionante onde é que esses portos estão e onde é que nós estamos ainda. Ou seja, se a gente não entender, não compreender o que o Estado do Rio hoje pode oferecer em termos de capacidade portuária, repito, nós vamos ficar para trás, não só na visão da atividade fiscal que a gente tem tentado superar, mas em termos da logística, em termos do que nós estamos oferecendo. Então, eu acho que eu nem era intenção alongar muito aqui hoje essa minha fala, porque é esse tempo que foi me cedido, mas eu quero ser aqui, continuar sendo esse parceiro dessa atividade, da importância de atividade. Nós não podemos ficar olhando os outros estados e achando que a gente não tem dimensão, pelo contrário, nós temos muito mais dimensão, nós temos muito mais ativos aqui, repito, olha o tamanho do estado do Rio de Janeiro, a terceira maior costa do país, só perde para a Bahia e para o Maranhão por causa de 4 quilômetros. Olha o que nós temos aqui, ó, a proximidade que a gente tem dos centros comerciais. Então, o que está faltando? É isso, um pouco dessa interação, aliás, muito dessa interação e um pouco da visão política, pública, de uma perspectiva geracional e, obviamente, do que hoje nós queremos desse Porto 360, essa visão ampla e restrita dessa atividade, não só do comércio exterior, mas tudo que envolve a atividade portuária. Então, meu papel aqui hoje é só, além de ser um invasor desse painel aqui, ser um invasor, ser um intruso, mas poder também fazer esse estímulo. E a gente tem aqui, nós temos esse objetivo. E quanto mais nós pudermos diminuir esse distanciamento do poder público, tanto no Estado quanto no poder público federal, esse vai ser o nosso papel pelo entusiasmo que a gente tem e pelo todos os números que foram apresentados aqui e também pelo Estado. Muito obrigado. Queria agradecer muitíssimo ao deputado Hugo Leal, mostrou a importância da economia do mar para o Rio de Janeiro. A gente já passou 1 hora aqui de mesa, da nossa primeira mesa, Porto 360 graus, mas eu não queria encerrar sem permitir que cada um dos participantes desse seu depoimento final em 30, 40 segundos. Por favor, cada um de vocês. Para finalizar, para a gente ter o desfecho aqui do que foi discutido. Então, Nilson, obrigado pela oportunidade aqui, os seminários, os organizadores. Eu acho que foi esclarecedor, né, como o deputado Hugo Leal falou, da importância do porto, acho que foi bem caracterizado, e a oportunidade que o ativo portuário se coloca como um instrumento de desenvolvimento econômico da nossa cidade e do nosso estado. Então, ele sozinho ele não faz nada, ele só é uma ferramenta. Ele precisa ser complementado com algumas medidas que é para ele poder ajudar o nosso estado a se desenvolver. Muito bem. Roberto. Eu queria deixar um pedido, assim, uma coisa bem simples, mas não sei se alguém viu como eu posto as coisas sobre o Porto do Rio de Janeiro. E eu uso sempre uma hashtag, o Rio que dá certo. Eu acho que a gente tem que viralizar esse negócio e falar do Rio que dá certo. Muito obrigado. Beira. Bom, durante minha fala, eu acho que assim, ficou muito claro, né? Eu acho que o Roberto colocou, todos estão colocando aqui, independentemente de ter investimento, vir carga, nós precisamos mudar a forma de ver o Porto do Rio de Janeiro. Eu acho que assim, o pedido do Roberto é o nosso, que todo mundo entenda que o Porto do Rio de Janeiro é um ativo importante, é um ativo de desenvolvimento, é importante para o país, bem colocado, e nós estamos aqui, nós somos um contribuinte para que o Porto cada vez mais cresça e a cidade do Rio de Janeiro e o Estado tenham o privilégio de ter
um ativo que efetivamente consiga gerar renda e trabalho. Apenas que falem bem do porto. Se tiver que falar mal, não fala não, esquece. Mas fala bem do porto. Obrigado. Muito bem, obrigado. Francisco. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, falar complementando da importância do apoio que nós temos recebido dos funcionários da Companhia Docas do Rio de Janeiro, da Porto Rio. É um apoio incondicional, gente muito bem capacitada e comprometida. Dar um spoiler aqui, que foi criada na semana, 2 semanas a Associação Internacional para o Desenvolvimento Portuário, que entra no vácuo da antiga Associação de Autoridades Portuárias, e nós fomos agraciados com o convite de presidir essa nova associação internacional, e que vai ter o seu primeiro evento no ano que vem no Rio de Janeiro, e já ir convocando a comunidade portuária para se unir nesse esforço, e a meta já é ter mais de 100 membros ainda esse ano. Mas, enfim, agradecer, e enquanto descansa, carrega a pedra. Muito obrigado. Eu agradeço, Nilson, agradeço o deputado, presidente, todos aqui da mesa. E o recado que eu fico aqui, né? Todos aqui amam o Rio, né? Todos aqui gostam muito do nosso estado, da nossa cidade. Todos aqui gostam de portos, de navios, comércio exterior. Mas vamos botar esse amor na prática, né? Vamos nos unir mais em torno disso. Tem muito pouca gente fazendo alguma coisa. Muito pouca gente fazendo alguma coisa e fazendo muito. E eu garanto o seguinte, se eu conseguir convencer 10% do que está aqui, ou 5%, a trabalhar em prol do Rio de Janeiro, a gente já vai ganhar muito, porque todos aqui são preparados, são qualificados, são profissionais do setor de ponta. Então, assim, vamos trabalhar mais pelo Rio, fortalecer mais, sabe, brigar mais, ter um espírito combativo, porque a gente está brigando pelo que é nosso, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, sobrinhos, familiares. Tem algo muito maior envolvido do que só brigar pelo Rio. É brigar pelas nossas vidas, sabe, pela nossa alegria, pela nossa felicidade. Esse é o recado que eu quero deixar. Vamos arregaçar a manga e trabalhar. Dá para fazer. Muitos vão dizer para você, não é possível. Mas se você disser, é possível, eu vou, alguma coisa boa, pode não ser o que você quer, mas alguma coisa boa você colhe. Eu estou aqui por causa disso. Então, quem eu era 10 anos atrás, ninguém me conhecia, e eu estou aqui porque eu lutei pelo que eu acredito, eu botei um propósito na coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer pelo Estado do Rio de Janeiro e pela cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigado, André. E deputado Hugo Léo. Eu acho que já ficou muito claro aqui essa união de esforços, a visão do Estado nessa questão portuária, né, todos os portos e as perspectivas que nós temos. Agradecer a equipe aqui da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, tanto Marcelo Felipe quanto o ex-secretário Felipe Peixoto também, que nos acompanha aqui, o pessoal da equipe também da Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem feito um esforço muito concentrado e, obviamente, essa fala do André aqui estimula que cada vez mais as instituições, aí sejam elas plano federal, estadual e municipal, aí municipal não só o Rio, mas todos os demais municípios que têm atividade portuária, a gente vai se colocar nessa linha também de frente para poder criar o diálogo. Eu acho que esse estímulo que foi dado aqui, essa fala aqui, né, essa manifestação que foi feita aqui, parabenizo a organização, que é o que nós precisamos. Eu me coloco à disposição para esse diálogo, seja no plano federal, no plano estadual, quiçá também nos municípios onde tem atividade portuária, onde a gente possa também poder influenciar e fazer atividades desenvolver cada vez mais. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Da minha parte... Sim, por favor. Nós vamos começar, nós estamos fazendo 2 trabalhos no âmbito do GT de Logística e Infraestrutura da CEDEMAR. Nós vamos entregar 3 trabalhos esse ano. Um terceiro vai ser muito interessante. Eu gostaria de contar com a participação de vocês, que são as relações porto e cidades. E o usuário tem que também ter essa visão, não é só o porto, tá? Então, assim, eu vou deixar aqui o meu contato com o Clube do Empreendedor. Quem quiser mandar o WhatsApp, manda. A gente vai começar a fazer um trabalho muito legal para o Estado do Rio de Janeiro, para tudo que envolve a nossa economia do mar. Muito obrigado.
Muito bem. Da minha parte, eu quero agradecer os organizadores pela oportunidade de mediar uma mesa com profissionais da maior competência. São pessoas que eu acompanho há algum tempo. Então, fiquei honrado com o convite, parabenizar pelo evento importantíssimo para a economia do Rio, agradecer ao público presente e desejar a vocês boa tarde, boa sequência no evento. Eu chamo de volta a mestre de cerimônias. Obrigado.